as três primeiras falas, né, são as seguintes. Curvas planas e animações com software GeoGebra, do Marcos Felipe e da Rosângela. A segunda fala é GeoGebra impressão 3D, construção de superfícies. E a terceira é Chocolate Shuffle, atenção dividida e memória de curto prazo, postas em um teste num game desafiador, né? Existem representantes dos três aí, sim, durante a exibição, né? Eu peço que mantenham os microfones fechados, né? Evidentemente, você pode registrar coisas no chat, né? E aí, terminada a exibição das três primeiras apresentações, aí a gente abre para as perguntas. Aí sim, quem quiser fazer pergunta, abre o microfone, faz a pergunta para uma das três pessoas ou mais, né, que se apresentaram aí. Então, vamos lá. Deixa eu copiar o link aqui do YouTube. Curvas planas e animações, do Marcos Felipe com a professora Rosângela, né? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela. Espero que o áudio funcione bem aqui. Nos testes deu super certo. Bem-vindos aos participantes do primeiro encontro internacional do GeoGebra em língua portuguesa. Meu nome é Marcos Felipe de Oliveira, sou aluno do curso de licenciatura em matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Este trabalho tem como título Curvas planas e animações com software GeoGebra, sob a orientação da professora mestre Rosângela Teixeira Guedes. Resumo um pouco do meu trabalho. Este trabalho tem por objetivo estudar resultado de geometria diferencial e suas aplicações em curvas planas. Dentro desse contexto, alguns resultados obtidos foram o estudo de tópicos relacionados à teoria local de curvas planas, tais como curvas planas, curva parametrizada pelo comprimento de arco, referencial de Frenet, curvatura e teorema fundamental da curva plana, e o desenvolvimento de algumas aplicações utilizando o software GeoGebra. Agora, irei falar um pouco sobre curva parametrizada diferenciável. Uma curva é parametrizada diferenciável do plano. É uma aplicação alfa do intervalo indo para o R2, que para cada t pertencente ao intervalo, associa um alfa de t, um xt e um yt, onde as funções xt e yt são diferenciáveis de classe C infinita, onde que meu alfa de t é o meu traço da curva. Agora irei dar a definição de vetor tangente. Seja alfa do intervalo aberto, indo para o R2, uma curva parametrizada diferenciável, que já está definida no slide acima, que cada t pertencente ao intervalo associa um alfa de t, do xt e yt, onde o vetor alfa' de t, x' de t, y' de t é chamado vetor tangente a alfa de t. Então, vamos dar início agora à nossa primeira atividade no GeoGebra. Seja alfa do intervalo indo para R2, a curva parametrizada diferenciável que, para cada t pertencente aos reais, associa um alfa de t, cosseno de t, 2 cosseno de t menos 1, vírgula, seno de t, 2 cosseno de t menos 1. Agora, mesmo com construções e animações do software GeoGebra, determinamos o vetor tangente em um ponto da curva alfa. Atividade de vetor tangente, primeiramente vamos digitar o comando curva na caixa de entrada, aqui, se digita o comando curva e se digita a expressão cosseno de t, 2 cosseno de t menos 1, vírgula seno de t, 2 cosseno de t menos 1. A variável você coloca t de menos 10 a 10.
E depois disso, você cria um controle deslizante S, que no meu caso o meu já está criado, meu controle deslizante S, e um ponto P, certo? Que vai ser meu pontinho P. E depois você pode criar um incremento, no caso aqui um controle deslizante H, de variação de 0 a 1. E um ponto Q igual a entre parênteses, S mais H. Por quê? A hora que você observar aqui, né, temos que o nosso ponto P é a curva. E a reta secante é por P e Q. Então vamos observar agora. Por exemplo, quando eu animar o controle deslizante S, né, tem que a curva é diferenciável em cada ponto e existe um vetor tangente. Eu vou parar agora a animação do incremento do controle deslizante S e agora vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, para vocês observar, eu vou colocar meu incremento H tendendo a 0. Por quê? A interpretação geométrica da inclinação da reta tangente é aproximada pela inclinação da reta secante. Então, conforme aqui, eu vou animar ele agora, conforme ele se aproxima, aqui agora no caso ele está tendendo a 1, né? Esse incremento. Mas quando ele tender a 0, o que acontece? Ele vai se aproximar vai ser aproximado pela inclinação da reta secante, conforme aqui o gráfico. Agora irei falar um pouco sobre a definição de reparametrização da curva. Definição: seja I e J intervalos abertos de R, e no caso se R aqui é os reais. Alfa do intervalo e indo para o R2, uma curva regular e H de J indo para o intervalo I, uma função diferenciável de classe C infinita, cuja derivada de primeira ordem é não nula em todos os pontos de J e tal que HJ, né, é igual ao intervalo I. Então, a função composta beta igual a alfa bola H e J indo para o R2 é uma curva regular, que tem o mesmo traço que alfa, chamada reparametrização de alfa por H. Agora, a atividade 2 eu irei representar no software GeoGebra. Vamos para a nossa atividade agora. Consideramos uma curva regular alfa do intervalo fechado de 0 a 2π aberto indo para o R2, definida por alfa de t igual a cosseno de t, vírgula, a seno de t, em que a é maior que 0 e é constante. Seja H, intervalo fechado de 0 a 2π aberto, indo para o intervalo fechado de 0,2π, definida por H de S igual a S sobre A. A reparametrização da curva alfa por H é a curva beta S igual a alfa bola H S, que é igual a cosseno de S sobre A, vírgula, a seno de S sobre A. Irei representar agora essa curva regular no software GeoGebra. Agora, iremos dar início à atividade 2 de reparametrização da curva alfa, onde primeiramente você vai criar dois controles deslizantes A e S, onde A é de 0 a 5 e o S de 0 a 2π. Na caixa de entrada você digita a curva beta S com o comando curva, A cosseno de S sobre A, vírgula, a seno de S sobre A. Ao animar o controle deslizante S, vou animar aqui agora, observa que a curva beta é a parametrização da curva alfa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem o mesmo traço que a curva alfa. Agora eu vou parar um pouco a animação aqui.
Ao mudar o controle deslizante A, conforme você varia ele, muda a equação da circunferência. Mas a reparametrização beta, que é composta de alfa e H, sempre vai ter o mesmo traço. Só uma observação importante, que você não pode variar A e S ao mesmo tempo, porque o traço, que conforme vai fazendo a animação, tem que percorrer a circunferência e ela não pode sair fora, certo? Porque aí não vai estar no mesmo traço da... Aqui estão algumas referências usadas nesse trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Muito bem, vamos passar agora para a próxima apresentação, né? Que é, deixa eu ver aqui na minha listinha, a GeoGebra impressão 3D, construção de superfícies do Vitor, do Carlos e do Grayson. Estão aí, né? Então, vou copiar aqui o link para pôr aí para vocês verem. Nós iremos apresentar o trabalho intitulado GeoGebra Impressão 3D, Construção de Superfícies. Os autores desse trabalho são Vitor Salles, Carlos Deodoro e Grayson. Os três são professores do IFSC. No campus Caçador, o índice de retenção é superior a 50% nas disciplinas de cálculo. Então, nós decidimos construir materiais didáticos para essa disciplina. Nós construímos algumas superfícies para que os alunos tenham facilidade em visualizar o ponto máximo, ponto mínimo e ponto de sela. Para essa construção, nós utilizamos o GeoGebra para desenhar essas superfícies e depois disso nós imprimimos. Nós vamos mostrar como é que é a construção que nós fizemos no GeoGebra. Nós escolhemos, para fazer as peças, as superfícies, nós escolhemos um domínio de -3 até 3, tanto em X quanto em Y. Nós estamos desenhando ali no GeoGebra esses limites do domínio e vamos em seguida desenhar a superfície. Nós vamos desenhar uma superfície que é x vezes y, que a gente vai conseguir visualizar o ponto de sela justamente no ponto 0, 0. Ali nós estamos colocando o limite -3 e 3 para a primeira variável. Na segunda variável, nós estamos colocando também o limite -3 e 3. Ele deu um errinho na hora de digitar, que ficou em relação a xy, e no caso apareceu o v. Então nós vamos reescrever colocando a função certinho. E veja o que aconteceu. Ficou abaixo do plano z igual a 0. Então o que nós fizemos? Nós diminuímos a inclinação dividindo por 3 e somamos um valor 3, que é justamente para o menor valor ali neste domínio, a gente ficar bem no plano z igual a 0. Nós temos um pontinho ali que nós temos que ajustar, então nós ajustamos ele para colocar bem no vértice ali em relação a esse domínio que nós estamos trabalhando. Em seguida, nós vamos colocar mais 2 pontos, que são pontos lá no extremo, no ponto máximo que a gente tem ali dessa superfície, no limite do nosso domínio, justamente porque nós construiremos polígonos nessa fronteira para construir um sólido. Então nós vamos criar uma pecinha, e nesse caso o interessante é que a gente vai ter uma pecinha que, quando nós formos imprimir duas, elas são exatamente simétricas e elas formam um cubo. Nós vamos ver mais adiante, né, o resultado. Então a gente coloca primeiramente ali a construção dos triângulos, dos polígonos, que vão estar a construção da nossa peça, criando um sólido. Vamos rotacionar para criar dos outros dois lados ali que falta o polígono. Em seguida, nós iremos organizar os nossos objetos. Primeiro mostraremos os objetos auxiliares. E o mais legal no GeoGebra nesse momento, porque a gente vai esconder alguns objetos. A gente vai esconder todas as linhas e todos os pontos. Então a gente vai ali, coloca os objetos auxiliares e coloca também para organizar por tipo de objeto, porque facilita na hora de a gente selecionar todos os pontos e todos os segmentos, porque os pontos e segmentos na hora da impressão 3D nós não precisamos que eles apareçam.
Então nós vamos lá, ó, seleciona todos os pontos, esconder objeto. Em seguida, tira os eixos, a malha e o plano que a gente não quer. Agora nós temos apenas um objeto que a gente vai salvar em STL, no formato STL, que é o formato que a gente consegue guardar as propriedades geométricas do nosso objeto para depois construir o nosso G-Code para impressão 3D. E ali nós vamos então salvar, ajustamos para o tamanho que nós queríamos de 6 o nosso domínio e colocamos como um objeto maciço e salvamos o nosso STL. Nós iremos então abrir aqui o Simplify 3D, importamos o arquivo que nós construímos, vamos importar ele 2 vezes, porque nós vamos construir o cubo, reorganizamos ele no centro e nós temos aqui então as 2 pecinhas que nós vamos construir e conseguimos visualizar o ponto de sela. No processo aqui, nesse software, nós conseguimos colocar a espessura do layer, no caso nós estamos considerando 1/10 de milímetro, a espessura do layer. A temperatura que nós vamos definir, vamos utilizar 60 graus na mesa e 200 graus no bico de injeção. Nós estaremos utilizando PLA para a construção desse objeto, né, que é um plástico, é um filamento biodegradável. Então, nós vamos utilizar aqui, preparamos a impressão e ele vai construir já a fatia. Nós vamos só colocar o processo de impressão aqui, ó, a simulação, para a gente ver as camadinhas que vão sendo depositadas uma a uma nas camadas e construindo o nosso objeto. E esse objeto interessante que nós já comentamos é que justamente eles se completam e formam um cubo de lado 6. Então ele vai colocando, como a nossa resolução é 1/10 de milímetro, a nossa resolução é uma resolução boa, né, e vai ficar um objeto bem preciso. A gente depois então salva um G-Code e esse G-Code vai ser o que nós vamos utilizar na impressora 3D para conseguir então construir os nossos 2 objetos. Os objetos construídos, nós podemos ver pontos máximos, pontos mínimos. Todas as construções que nós fizemos, nós construímos justamente para encaixar, para dar um cubinho, que é mais fácil armazenar. Esse preto, ó, é o que a gente desenhou no GeoGebra. Esse em plástico verde a gente vê o ponto de sela, máximo e mínimo. Este podemos ver ponto de máximos e pontos de mínimo. E no final alguns que nós desenhamos e imprimimos. A ideia é conseguir imprimir pelo menos uns 20 conjuntinhos desses. Muito obrigado e até mais. Muito bem, vamos agora para o terceiro, né, desse bloco, que é o Chocolate Shuffle, atenção dividida em memória de curto prazo. Vou copiar aqui o link para que vocês possam ver. Meu nome é Daniel Alho, eu sou professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inspirado nos jogos Pentagon e Memory Matrix, projetei o Chocolate Shuffle, uma espécie de jogo da memória. Para construí-lo, primeiro usei o ambiente de desenvolvimento integrado Processing. Mais tarde, resolvi experimentar recriá-lo no GeoGebra Clássico 5. Comentarei nesse vídeo sobre a mecânica do jogo, suas regras e o objetivo a ser cumprido. Porém, mais importante do que falar sobre ele ou simplesmente jogá-lo, pretendo esclarecer o que eu fiz e como fiz no GeoGebra para tudo funcionar conforme planejado. Mencionarei o uso de objetos, listas, variáveis, controles deslizantes, vetores, transformações, enfim, uma série de itens. No início de cada rodada, é disposta na região central da tela uma barra de chocolate cujo formato é quadrado. A figura é composta por 16 quadradinhos. De modo aleatório, algumas dessas partes são sorteadas e giram em torno de seus eixos verticais. Nota-se, então, uma camada de chocolate branco em seus versos. Numa segunda etapa, a barra de chocolate completa é separada em 4 quadrados 2x2. Cada um desses blocos é afastado do outro por translação para depois girar de 0 a 90 graus.
O sentido de rotação, horário ou anti-horário, é também determinado de maneira randômica. Os quadrados voltam a se aproximar e o template original é reconstruído. Ao término das transformações, cabe ao jogador localizar as posições das partes sorteadas no início. Embora a imagem da barra preserve seu aspecto original, garantidamente todos os pedaços têm seus endereços alterados. Quando o jogador erra alguma posição, o quadrado selecionado fica negro e as camadas de chocolate de cor clara são prontamente reveladas. Quando o jogador acerta por completo todas as posições, a variável n é automaticamente incrementada em uma unidade. A quantidade de quadrados sorteados varia de 1 a 7. No GeoGebra, quem guarda esse valor é a variável n. Depois dessa visão geral sobre a dinâmica do jogo, chega o momento de revelar a ação dos bastidores no GeoGebra. O efeito de giro inicial de cada pedaço sorteado em torno de um eixo vertical foi produzido assim. Criei as seguintes variáveis. P como um controle deslizante com intervalo de 0 a 3. Alfa, um ângulo cujo valor depende de P. Como assim? No intervalo fechado entre 0 e 1 de P, alfa é igual a π dividido por 2 vezes P. No intervalo aberto entre 1 e 2 de P, alfa é igual a π dividido por 2. No intervalo fechado entre 2 e 3 de P, alfa é igual a π dividido por 2 vezes P menos 1 entre parênteses. 4 pontos constituem o vértice de um quadrado que será deformado. A, B, C e D. A tem coordenadas seno de alfa e 0, B tem coordenadas 1 menos seno de alfa e 0, C tem coordenadas 1 menos seno de alfa e 1, e D tem coordenadas seno de alfa e 1. Em seguida, produzi dois objetos idênticos, polígonos cujos vértices foram mencionados. Ao primeiro foi atribuído um tom marrom, e ao segundo foi atribuído um tom bege. Enquanto P varia, os pontos A e D transladam para a direita, param e depois voltam. Já os pontos B e C transladam para a esquerda, param e depois voltam. No meio da animação, o polígono de cor bege fica visível, enquanto o outro de cor marrom é escondido. Para simular o fundo vazio, usei um quadrado negro por trás dos polígonos mencionados. Além disso, apliquei uma operação de homotetia de modo a torná-los um pouco menores do que o quadrado unitário. A mesma solução foi adotada para gerar todos os outros pedaços da barra de chocolate. Observem claramente o que acontece quando eu animo o controle deslizante P. No intervalo aberto entre 1 e 2 da variável P, o quadrado de cor bege permanece imóvel, pois alfa vale π dividido por 2. E quanto aos movimentos referentes aos blocos separados, transladados e depois rotacionados por 90 graus? Para esclarecer essa questão, antes preciso mencionar algo a respeito da criação e do uso de um subconjunto de listas. POS é uma lista gerada a partir de uma composição de sequências. Seus elementos são pontos na forma de pares ordenados, que representam os vértices esquerdos inferiores dos 16 pedaços da barra de chocolate. IDX é uma lista cujos elementos indicam, para cada um dos 16 pedaços, a qual dos blocos numerados de 1 a 4 ele pertence. Para desenhar a barra de chocolate, basta varrer a lista POS por completo. Cada elemento é usado como um vetor de translação de um quadrado unitário apoiado nos eixos cartesianos. O resultado dessa translação é rotacionado em torno de um centro específico, um dos 4 elementos da lista denominada 100, por um ângulo mais beta ou menos beta definido previamente. Outra lista, denominada ORI, contém 4 elementos. Cada um possui o valor mais 1 ou menos 1. Estipula-se assim se o giro do respectivo bloco ocorre em sentido horário ou anti-horário. O resultado dessa primeira composição de duas transformações sofre uma translação
por um vetor específico, um dos 4 elementos de outra lista denominada vet. Cada vetor, por sua vez, depende da variável q, definida como um controle deslizante, a qual, assim como a variável p, assume valores no intervalo de 0 a 3. Confiram os gráficos das funções beta e v enquanto q é animado. Para facilitar a compreensão, dessa vez os gráficos de beta e v são mostrados simultaneamente. Como não poderia deixar de ser, a composição de transformações funciona para qualquer elemento da lista pós. Vamos conferir? Além de um setup inicial, usei basicamente 3 trechos de código, os famosos scripts. O primeiro é ativado no início de cada rodada para sortear os pedaços com chocolate branco e criar os objetos que os simulam. Ele também atualiza os sentidos de giro dos blocos maiores. O segundo é acionado para deletar alguns objetos temporários, úteis somente na animação inicial. E o terceiro, para constatar se, na etapa final, as escolhas feitas pelo jogador estão corretas ou não. Confiram na descrição do vídeo o endereço do jogo no site do GeoGebra. Obrigado pela atenção e até a próxima. Muito bem, obrigado aos 3 grupos que submeteram o trabalho, né? Aí eu abro a palavra. Alguém quer fazer uma pergunta para um dos 3 vídeos? Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e fazer. Parabéns, ganhando os vídeos aí, ganhando parabéns. Tem uma pergunta aqui do Lucas Farias. Qual é o tempo gasto na impressão dos materiais e em qual espaço eles foram feitos? Então, isso é para o segundo vídeo de GeoGebra impressão 3D. Então, o grupo desse vídeo pode abrir o microfone e responder. Aquela impressão, como ela teve a resolução bem fininha, de 0,1, deu em torno para 2 pecinhas, deu 20 horas mais ou menos de impressão. Foi bem demoradinho, assim. A gente botou bem fininho para ganhar uma resolução legal, né? Porque poderia botar uma resolução mais grossinha, em vez de 0,1 milímetros até 0,4, mas a resolução não ficaria bem suave, assim, né? A resolução é o entre camadas, né? O depósito entre camadas de uma camadinha a outra. Seria mais ou menos 20. E o tamanho foi, a gente escolheu ali arbitrariamente 6 centímetros do tamanho, então ficou bem pequenininho, cabe numa mesa pequena, que normalmente as mesas são de 22 centímetros por 22, então cabe bem tranquilo para imprimir 2 pecinhas ao mesmo tempo. Tem uma pergunta aqui da Maria Helena para o terceiro vídeo, né? Que quanto tempo levou para programar o game? Eu acrescento uma pergunta minha, por que se mudou do Processing para o GeoGebra, né? Por que se escolheu fazer essa mudança? Olá, estão me escutando? Sim. Bom, eu levei cerca de 1 semana para programar o game. Tive alguma dificuldade com os scripts, porque eu não tenho muita familiaridade com a programação no GeoGebra, já havia programado antes, e isso tem a ver também com a segunda pergunta.
Eu já havia programado no Processing, eu queria saber como seria a experiência de tentar programá-lo no GeoGebra. Se haveria maior dificuldade, maior facilidade, se seria interessante como um exemplo para os alunos da Escola de Belas Artes, na disciplina que eu leciono. E foi esse o motivo. Foi mais um desafio pessoal também. Entendi, obrigado. Vamos ver mais perguntas aqui. Eu acho que ainda há um manual referente à programação JavaScript. Onde que você encontrou os comandos que eram necessários para poder fazer o jogo? Bom, eu já sabia programar em JavaScript, que minha formação é engenharia de computação. Então, eu já sabia programar. E em relação ao GeoGebra, eu tive que fuçar mesmo, tive que pesquisar no próprio site do GeoGebra e em fóruns também. Muitas mensagens nos fóruns. Eu considero, inclusive, que é muito difícil para quem não tem experiência de programação trabalhar no GeoGebra. Eu considero a ferramenta mais adequada para produzir esse tipo de trabalho, mas, de todo modo, era um teste que eu queria fazer. Obrigado. Há uma pergunta aqui do Marcelo, o pessoal do GeoGebra em impressão 3D, que se isso trouxe, se esse projeto, né, se essa experiência de produzir essas peças trouxe resultados, impactou a disciplina de cálculo. Então, acho que o Vitor, né, que está aí. Isso. Oi. A ideia é que, assim, a gente fez no primeiro semestre, que era durante a pandemia. Aqui no campus, a gente tem o cálculo no segundo semestre. Então, a gente não conseguiu ainda utilizar o material e nem sei se nesse semestre, por causa da pandemia, a gente vai conseguir utilizar muito, porque a ideia seria o aluno mexer, né? Pegar na mão, ele poder manipular aquilo. Até por isso que a gente quer fazer mais joguinhos, mais construções daquela ali. Mas, então, a gente não conseguiu ainda ver esse resultado. Eu vi que tem alguns outros comentários da impressão ali. A gente também usou a impressão, uma espessura de 0,4 para fazer uma pecinha, um dos joguinhos do cubinho, e ele foi em 8 horas essas duas pecinhas do cubo. O corte a laser a gente comprou também no início do ano para a gente construir alguns materiais, e também se pensar em comprar material de corte a laser ali, a gente está começando a fazer algumas coisinhas também no corte a laser. Usa GeoGebra também, usa o Inkscape, usa os dois para desenhar no corte a laser. E eu acho que alguém falou lá em cima qual foi o parâmetro que a gente alcançou. Nos parâmetros, para a gente conseguir na impressora, naquele fatiador que a gente chama, que é quem cria o código G-Code, existem uns padrõezinhos ali, 3, que é o rápido, o médio e o lento. Esse lento é o que tem alta resolução, então meio que foi padrão do próprio fatiador. E a impressora que a gente usa é a 7-3D. Acho que foi isso que a galera comentou, alguma coisinha ali. Qualquer coisinha a gente continua depois. Eu tenho uma pergunta para o primeiro vídeo do Marco das curvas planas, né? A minha pergunta é em que contexto se deu esse trabalho, né? Foi uma disciplina da graduação? Foi um trabalho de iniciação científica? Foi um PIBID? Essa é a minha pergunta para o grupo do primeiro vídeo. Se puder abrir o microfone e o vídeo aí, puder responder. Acho que... Está ouvindo já? Está ouvindo? Sim, estamos. Então, o trabalho se deu, na verdade, eu fiz com a professora Angela Guedes, né? Ela fez um projeto de extensão, acho que no ano passado, eu trabalhei como voluntário com elas, com animação de GeoGebra, né? Com curvas no GeoGebra como voluntário. Aí, essas atividades eu apliquei na disciplina de TCC. Eu apliquei a teoria e no TCC 2 eu estou fazendo as práticas no software GeoGebra. Ok, obrigado. Bem, eu acho que essas são as perguntas. Eu acho que eu vou passar para os próximos 3 vídeos, tá certo? E aí eu abro de novo para perguntas, tá bom? Então, quem são os 3 próximos? Deixa eu olhar minha listinha aqui.
Os 3 próximos são perspectiva axonométrica com auxílio de GeoGebra, da Mariane, atividade para estudo de funções afins no GeoGebra, do Rodrigo Turval, e o círculo de Apolônio, investigando para compreender e demonstrar, do Thales. Tem representante dos 3 vídeos aí, correto? Se estiverem aí, responde assim, sim, estou aí, estou aqui. Isso, muito bem. Eu vou começar aqui com a perspectiva axonométrica. Vou projetar de novo. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar o meu vídeo, a minha tela. E aí, para lá. Sim. Você, eu acho. Vamos lá. E aí, assim, se puderem manter durante a exibição microfone fechado, eu agradeço. Tá certo? Vamos lá. Eu sou professora Mariane, da Escola de Belas Artes da UFRJ, e atuo no curso de licenciatura em desenho, onde uma das disciplinas é perspectiva axonométrica. E o auxílio do GeoGebra para essa disciplina é muito interessante, principalmente nesse momento de pandemia, pois desenhar num quadro negro, num quadro branco, seria muito mais complicado do que você compartilhar a sua tela do GeoGebra e ir fazendo passo a passo com os alunos, porque é um programa que você pode baixar no celular, no tablet, no computador, ele não ocupa espaço e é gratuito, então fica muito fácil essa comunicação, essa troca com os alunos através do GeoGebra. Sem contar que ele auxilia nas próprias aulas presenciais também, porque ele tem uma precisão no seu traçado e a facilidade de você ocultar ou mostrar alguma linha é bem mais simples do que no papel ou no quadro, que qualquer pequeno erro de precisão acarreta na necessidade de se refazer todo o desenho. A borracha não é bem-vinda de maneira nenhuma na perspectiva axonométrica. E o que é a perspectiva axonométrica? Ela é a representação de objetos em um único plano de projeção. Esses objetos têm uma deformação por 3 eixos coordenados, x, y, z, que cortam esse plano de projeção. Aqui eu vou mostrar um exemplo de uma perspectiva axonométrica cônica ou central, onde o observador está numa distância finita a esse plano. A perspectiva axonométrica, ela é representada, a peça é dada para os alunos por suas vistas ortográficas, vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda quando há necessidade. Além da peça, é necessário que seja dado ao aluno o triângulo dos traços ou o triângulo das fugas e uma maneira dele achar o outro triângulo e os eixos coordenados. Aqui no caso foi dado o triângulo das fugas, um traço do triângulo dos traços. E como ele faria isso? Pegaria uma semi-reta para traçar os demais eixos, ali está o X, ele traçaria aqui o Y, traçaria aqui o Z, uma ferramenta de paralelas, ele consegue encontrar os outros traços do plano. Completando assim os dados necessários para que o problema seja estruturado. Dando uma organização aqui, uma limpada. Nós temos aqui, então, o nosso triângulo dos traços, nosso triângulo das fugas, a origem axonométrica e os eixos X, Y e Z. E a partir de agora, a gente vai traçar a nossa peça, né? Como que a gente faz isso? O primeiro passo é fazer o rebatimento de uma das faces do nosso triângulo retângulo. Por quê? Porque a gente vai obter a VG
de 2 desses eixos. Então, aqui, como exemplo, eu vou rebater essa face. Fiz aqui um arco capaz de 90, porque esse ângulo é de 90, né? E vou traçar uma perpendicular, passando pelo vértice oposto, encontrando aqui o nosso ponto de origem rebatido. Desse ponto, eu posso pegar a ferramenta de segmentos e encontrar aqui a VG do meu eixo X, essa porção em VG. E aqui eu encontraria do Z, mas vou mostrar apenas de um eixo. Eu tenho no eixo X 3 medidas, 1, 2 e 3 centímetros. Então, eu posso pegar essa ferramenta, por exemplo, e traçar as minhas 3 unidades. Aqui. Então, estão marcadas aqui em VG. E como eu faço essa deformação? Eu tenho que rebater também o triângulo das fugas. Traço por aqui com uma perpendicular, passando pelo lado oposto, ou com uma paralela à perpendicular que eu tracei anteriormente, já que os triângulos são homotéticos, eu encontro aqui o ponto P. E, para quem não conseguir visualizar, pode utilizar recursos de cores, recursos de ocultar ou mostrar linha. E isso facilita muito a precisão do desenho. Então, aqui, eu estaria trazendo para cada um desses que eu achei a VG e trazendo os meus pontos aqui a sua deformação. Eu teria esses pontos marcados lá após a deformação. E aproveitaria esse rebatimento e esse ponto de fuga, esse rebatimento do ponto de fuga, para traçar também o meu Z. Posteriormente, eu teria que rebater uma dessas outras duas faces para poder traçar, enfim, o meu eixo Y, ou traçar os pontos que estão no meu eixo Y. E eu teria isso. No Y eu só tenho uma marcação de 2, ponto de fuga, rebati tudo novamente, encontrei o ponto Y. A partir desse momento, eu posso ocultar todos esses rebatimentos e manter apenas a graduação dos eixos, deixando o meu desenho mais limpo e mais claro. E a partir daqui, eu, com a ferramenta de segmentos, eu traço esses pontos até a fuga para começar a fazer uma malha que vai dar origem para a minha peça. Pego do X, levo para a fuga de Y, pego de Y, levo para a fuga de X para desenhar essa face. E faço o mesmo nas demais faces. Com isso, eu vou ter uma trama que eu posso deixar bem clarinha, uma vez que não é principal, não é o que eu quero que apareça quando a minha peça estiver pronta. E começo, enfim, com a ferramenta de polígono, a desenhar a minha peça sob essa trama. Porque a lateral, se a gente observar lá, ela é um polígono único. A parte superior também. E sempre ocultando esse excesso de informação. Desse ponto aqui, eu traria a linha, porque aqui eu tenho um plano que vem para baixo, então essa linha não foi demonstrada, então eu poderia pegar desse ponto e trazer para a fuga, e desse ponto e levar para a fuga, e vou desenhando os planos e a minha peça.
Ao terminar essa parte direta, essa parte visível, eu posso, com a mesma ferramenta de segmentos e com a linha extremamente clara, jogo sempre para a fuga e vou obter agora os meus traços não visíveis. As suas linhas visíveis, não visíveis, pode estar colorida ou não. Uma trama simplificada, bem clara, e todo o traçado aqui, que pode ser conferido, mostrado ou ocultado quando se quiser, e corrigido. Você consegue corrigir uma linha sem ter que refazer todo o desenho. Então, nesse ponto, o GeoGebra facilita muito a perspectiva axonométrica, e com o fato do compartilhamento de tela, facilita muito durante esse período em que as aulas têm que ser virtuais, né, tanto para o professor quanto para os alunos, porque se eles fazem à mão e vão escanear ou fotografar, vai perder precisão, não vai chegar perfeito como se eles fizessem no GeoGebra. Muito obrigado. Eu vou agora passar para o segundo vídeo desse grupo, que trata o Rodrigo com função assim, né? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, professor Rodrigo Alves. Hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um material que a gente criou de função afim, tá? Para estudar a função afim através do GeoGebra. A gente desenvolveu esse trabalho junto com a professora Joana Mirra também, que é professora de matemática. E aqui na página inicial, a gente tem o nosso Instagram, @matemática.emcasa, caso queiram seguir a gente lá, tá? Se quiserem pedir esse material também, a gente pode enviar para vocês. O objetivo, pessoal, desse trabalho é mostrar para vocês, não é ensinar do vídeo, tá? O objetivo do vídeo não é ensinar como a função afim propriamente dita, tá? É mostrar como a gente fez, como a gente desenvolveu no aplicativo uma possibilidade para estudar a função afim em suas representações, tá? E mostrar como a gente fez isso no GeoGebra, para que possa despertar o interesse em vocês em verificar algumas ferramentas no GeoGebra, ferramentas simples de programação que podem ser utilizadas, tanto para a função afim, quanto para diversas outras atividades, tá? Então, nessa primeira tela inicial, a gente fez uma imagem aqui, né? Que seria a capa do GeoGebra, e um botãozinho iniciar, que ele vai para uma próxima página dentro do GeoGebra. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa, a gente começou trabalhando pela definição de função afim, né? Também chamada de função de primeiro grau, né? Definida por um polinômio de primeiro grau, domínio contra domínios reais, e a forma geral dela, f de x é igual a x mais b, sendo que a e b pertencem aos reais e a é diferente de zero. Então, aqui, primeira coisa, a gente trabalha com os alunos a definição da função afim, né? Tem aqui a forma geral, o coeficiente de x, que é o a, e o termo constante, que é o b, né? Coeficiente angular, coeficiente linear. E na parte de baixo, a gente colocou alguns exemplos de funções, para os alunos perceberem como que é o padrão da função afim. Y igual a 3x mais 5, y igual a menos 6x mais 30, g de x é igual a menos 4x mais 17, né? Utilizando outra letrinha aqui, eles perceberem que pode ser y, pode ser f de x, pode ser g de x, e outras letras também, né? F de x é igual a x menos 2, y menos 9 é igual a 3x, aqui já numa forma um pouquinho diferente, mas também é uma função afim. Se você passar aqui o menos 9 para o lado direito da igualdade, você vai ter a função no formato padrão, né? Y igual a 3x mais 9. E por último, y igual a meio de x mais 10. Para os alunos perceberem o formato dessa função afim. Isso aqui também é uma imagem, a gente digitou em outro local, né, um editor de texto, e transportou para cá como uma imagem. Tem um botãozinho anterior aqui, e um botãozinho próximo. O anterior a gente vai voltar para a página inicial, né, nós configuramos uma programaçãozinha simples aqui, tá? Né, volta para a página inicial. E aqui o próximo, vamos para a próxima página continuar estudando a função. Aqui a gente fez a função constante, para destacar por que o a tem que ser diferente de zero,
para ser uma função afim, né? Porque quando A é zero, você tem uma função constante. Para qualquer valor de x, o f de x, né, y, a função vai assumir o valor de b. No caso aqui está 0,4, e criamos aqui um controle deslizante, né, que é simples de você criar, e definimos a função ali, a função sempre aparecendo aqui, né, para o aluno perceber, aqui ao lado. Por exemplo, quando b é igual a 5, a função constante vai ser sempre y igual a 5. E o a sempre aqui é igual a 0, né, não é uma função afim, e sim uma função constante. Novamente os botões, anterior e próximo, um texto aqui, né, simples de programar também, de colocar aqui. E a gente sempre, quando clica no botão próximo ou anterior, a gente apaga essa tela, né? Não visualiza ela e visualiza somente a próxima. Isso também é uma parte da programação, que é simplesinho de fazer. Aqui já é uma parte de construção do gráfico da função afim, mais ou menos como a gente faz no papel, né? Atribuindo valores para x numa função e descobrindo o valor de y. Aqui a gente tem, isso aqui é uma imagem também, y igual a 2x mais 1. Foi a forma que a gente optou de fazer, tá, pessoal? Por uma imagem. Quando x é menos 1, atribuindo na função, o y vai ser menos 1. Aqui nós colocamos uma caixa de exibir ou ocultar objetos, tá? Que quando a gente clica nela, a gente faz a programação para exibir o que é que a gente tenha programado. Por exemplo, quando a gente clica aqui, a gente vai ter o ponto, né, com o tracejado aqui das coordenadas. O ponto x menos 1, y menos 1. A gente fez isso para o ponto 0, 1, a mesma coisa, clica para exibir e ocultar, né? Clicar de novo, oculta. x1, y3, x2, y5. Então, criamos aqui os nossos pontos do gráfico, tá? E aqui a gente tem uma caixa para exibir ou ocultar o gráfico da função. Então, temos aqui a construção desse gráfico, como a gente pode criar, né, junto com os alunos e os professores também, para aprender a utilizar o GeoGebra aí, um passo inicial. Aqui você já pode trabalhar outros pontos com os alunos também, né, outros pontos que interceptam o gráfico, por exemplo, no ponto menos 2x, né, em x e menos 3 em y, você tem um ponto aqui também, e esse gráfico vai cortar, correto? Aí, para a próxima página, a gente tem, por último, o estudo mais geral das funções afins, vamos dizer assim. Nós temos aqui o coeficiente angular, né, para você variar o A, para os alunos perceberem, né, o coeficiente linear, o B, para os alunos perceberem como se comporta a função afim. Por exemplo, variando o coeficiente angular, você tem uma função crescente para qualquer valor de A maior do que zero, né? Além disso, o ângulo sempre vai ser agudo, menor do que 90 graus. Então, tudo isso você pode colocar aqui no GeoGebra. Por exemplo, está descrito que é a função crescente, está descrito aqui também a função, qual que é, né? Tudo isso de forma dinâmica, o ângulo também. A gente vai perceber que quando a gente joga, por exemplo, A para um valor negativo, nós temos ali, né, por exemplo, menos 1x aqui. Já mudou de crescente para decrescente, né, menos 1,4x. De crescente para decrescente, apagou, né? E o ângulo aqui também já mudou. Agora o ângulo é obtuso. A gente sempre consegue fazer essas programações todas no GeoGebra, né? Apagar um e aparecer somente o outro. E o coeficiente linear, o B, né? Onde está interceptando ali o eixo Y. Percebemos que está variando aqui onde está interceptando. Então, tudo isso você consegue trabalhar no GeoGebra, né? Colocar o A igual a 0, o B igual a 0. Tudo isso a gente consegue trabalhar aqui, correto? Então, isso foi uma forma de como você pode trabalhar as funções afins. Lógico que tem como você fazer muito mais coisa aqui. Por exemplo, você pode abrir uma página em branco e dar 2 pontos para os alunos poderem descobrir o gráfico que corta aqueles 2 pontos, né? Fazer o estudo das raízes da função, ou os próprios alunos, na caixa de entrada, colocarem uma função qualquer, já saberem antecipadamente, descobrir antecipadamente como que vai se comportar o gráfico dessa função, né? Então, é bastante legal isso no GeoGebra, essas coisas que a gente pode fazer. A gente quis mostrar para vocês o que pode ser feito no GeoGebra, né? Alguns comandos simples, que geralmente a gente costuma iniciar os trabalhos no GeoGebra a partir do estudo de funções mesmo, né? Só que geralmente a gente faz coisas mais simples. E aqui eu estou mostrando alguns outros comandos que também podem ser utilizados. Esses botões para mudar a página, né? Apagar,
aparecer somente uma frase que você quer, quando mudar nela. Isso tudo são programações simples. Então, se tiver interesse, entre em contato com a gente. A gente vai deixar também um e-mail na descrição aí, que vocês podem entrar em contato que a gente manda esse material para vocês, tá? Diz aí se vocês gostaram no comentário. Então, finalizar aqui, voltamos para o material inicial. Beleza, pessoal? Professor Rodrigo aqui. Então, os nossos contatos aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado pela apresentação aí, gravação do vídeo. Eu vou passar agora ao terceiro vídeo desse segundo bloco, do Tales, que trata do ciclo de Apolônio. Eu vou exibir o vídeo aqui. Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao primeiro encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa. Meu nome é Tales de Leles Martins Pereira, eu sou professor da Escola Estadual Professor José Freire, no estado de Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. Eu cursei matemática na UFJF, também especialização em educação matemática, mestrado profissional em educação matemática, e estou finalizando o mestrado profissional em matemática do ProfMat. Essa comunicação científica que eu trago hoje é parte da minha dissertação para a finalização do meu mestrado do ProfMat. Então, eu preparei aqui um ambiente no Google Sites para a gente poder falar um pouco sobre o Círculo de Apolônio, investigando para compreender e demonstrar. Nós temos aqui atividades preliminares, que eu considero conhecimentos geométricos importantes para a futura demonstração do teorema. Então, nós temos aqui a mediatriz como lugar geométrico, nós temos a construção e obtenção de triângulos semelhantes, utilizando as retas paralelas de um segmento. Nós temos uma investigação em torno da bissetriz de um triângulo e algumas razões. Aqui, reflexões pretendidas. E esse link nos leva a uma página do GeoGebra, onde esse aluno pode efetuar a construção dessas três primeiras atividades. Construídas essas três primeiras atividades e feito o registro, nós podemos passar para o segundo momento do trabalho do teorema, que é uma tarefa investigativa. Foram criados dois applets. O primeiro applet é esse e o segundo é esse. Aqui estão os links. Aqui eu tenho alguns vídeos falando como a gente pode proceder em investigação desses dois applets. E como atividade final, a visualização da demonstração do Círculo de Apolônio e uma possível discussão da mesma com os alunos. Eu vou falar um pouco sobre os dois applets de investigação, que são a base da nossa pesquisa. Vamos lá, vamos explicar um pouco esse applet. Nós temos aqui dois segmentos, esse segmento de cor vermelha e esse segmento de cor amarela. O segmento de cor vermelha é a distância em que João encontra-se de sua casa. O segmento de cor amarela é a distância em que Maria encontra-se de sua casa. Como que eu modifico essas duas distâncias? Como que eu modifico a medida desses dois segmentos? O aluno pode modificar essas duas distâncias alterando esse seletor que tem o valor da minha constante B. Vamos entender um pouco melhor. A medida B é a medida do segmento em vermelho. Já o segmento de cor amarela, a distância de Maria até a sua casa, é a multiplicação dessas duas constantes, B e K. Então, se ele alterar essa medida de K para 2, eu posso dizer que essa distância estará sempre proporcional a essa distância, e uma razão 2. Okay? A investigação perpassa por duas tarefas nesse applet. Uma primeira é investigar o caminhar dessas duas crianças
No caso que elas pretendem caminhar juntas, elas vão sair de suas respectivas casas e pretendem caminhar juntas. Então, uma primeira tarefa seria colocar K assumindo o valor 1, onde a distância em que João e Maria se encontram de suas casas serão sempre iguais. Eu posso arrastar João e Maria tomando a minha constante B igual a 0, eles estão em casa, eles começam a caminhar. Se eles caminharem por esse segmento, será a menor distância percorrida até o primeiro encontro dos dois. Então, se eu quero, a partir desse primeiro encontro aqui, eles passam a caminhar juntos, eu vou alterando o valor da constante, modificando o lugar em que João e Maria estão, investigando que lugar geométrico seria esse, onde se dá o caminhar das duas crianças juntas. Investigado para K igual a 1, eu passo a investigar que lugar geométrico seria esse quando o K assume o valor 2. O processo é um pouco semelhante. O encontro das duas crianças, é lógico que se dará, o primeiro encontro se dará num lugar um pouco diferente. A partir daí, eu começo novamente a investigar que lugar geométrico seria esse em que o caminhar das duas crianças possa acontecer juntas. É lógico que alguns pontos podem ser colocados, caminhos diferentes, o entendimento do aluno pelo enunciado é importante. Então, o professor, nesse momento, ele age como um mediador de toda essa investigação. O segundo applet, ele traz alguns recursos, algumas construções auxiliares, para poder ilustrar melhor que lugar geométrico seria esse. Então, é construído um círculo de raio B, que é a distância em que João se encontra da casa, um círculo BK, o ponto de interseção e os segmentos. Esse ponto de interseção, ele nos remete ao pensamento de que João e Maria, agora, podem caminhar juntos. Então, no arrastar da constante B, eu consigo visualizar melhor que lugar geométrico é esse em que as crianças caminham juntas. Algumas outras questões são colocadas nesse applet, como alterar o valor de K e questionar se a interseção entre as duas circunferências sempre existirá. Tudo isso depende também do tamanho e a medida do nosso segmento, depende do valor do B. Então, toda uma discussão é colocada nesse segundo applet, de forma a investigar não somente quando eu modifico a medida da constante B, mas também a medida da constante K. E, parte final, nós temos aqui o teorema de Apolônio. Dados um real positivo K diferente de 1 e pontos B e C no plano, o lugar geométrico dos pontos de A tais do plano, tais que o segmento AB está para o segmento AC multiplicado por essa constante K. É o círculo com diâmetro PK. E aqui temos toda a nossa demonstração e alguns pontos importantes que podem ser discutidos com os nossos alunos. Ok, pessoal? Um abraço.
Muito bem. Se alguém tem alguma pergunta das equipes de cada um desses 3 vídeos, por favor, é o momento de fazer. Estamos abrindo agora a parte para perguntas. Podem abrir o microfone ou fazer no chat, como vocês preferirem. Se tem alguma pergunta? Então, enquanto vocês se animam aí, eu vou fazer uma pergunta para a professora Mariane, sobre a perspectiva axonométrica. Minha curiosidade é como que a professora conheceu, teve contato com o GeoGebra, né? Viu o GeoGebra pela primeira vez, em que contexto? Essa é a minha curiosidade. Eu tive contato com o GeoGebra com o professor Daniel, ele que até me aconselhou quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, né? Estava um tempo até sem ver axonometria, e aí eu fui falar com ele, e aí ele aconselhou a utilizar o GeoGebra para dar as aulas. E também tive contato com a professora Madalena durante a especialização em técnicas de representação gráfica, oferecida lá na Escola de Belas Artes também. Obrigado. Foi muito bom ter vocês aí, a submissão de vocês da Escola de Belas Artes, e espero que em eventos futuros a gente possa trocar mais figurinhas também, né? Ok? Perguntas aqui no chat, deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Em relação ao trabalho do Círculo de Apolônio, se não passou pela cabeça o uso do locus, da ferramenta locus, lugar geométrico. Isso. Thales, está aí? Lugar geométrico, né? A ferramenta de lugar geométrico. Oi, estão me escutando? Sim, estamos. Então, não passou. Eu não conheço essa ferramenta, mas, assim, a atividade ela busca mesmo uma investigação dentro do GeoGebra, né? A formulação de uma questão, um problema mais aberto, né? Eu não sei se eu consegui atingir isso, uma atividade que buscasse uma investigação, que fosse um problema mais aberto, né? Então, ele começa a investigação por uma característica importante, que é a mediatriz, um lugar geométrico, onde esse valor cai igual a 1, e depois ele tenta caminhar para uma investigação e visualizar o círculo de Apolônio, né? Mas, Thales, eu acho que a dica do Daniel é boa, hein, para o seu TCC. Procura assim, aí lugar geométrico no GeoGebra, que isso vai dar um up nas suas construções. Viu? Entendi. Tá. Thales, mais alguma... Posso falar? Sim, sim. Outra coisa que eu acho que pode ser interessante é mostrar o par de bissetrizes, né, que seria referente ao ângulo interno daquele triângulo ali e o externo. Isso. Pode falar. Isso. O teorema da bissetriz interna e externa, eles fazem parte da demonstração, né? E no link de demonstração, eu criei mais 2 applets também, para investigar essas propriedades do teorema da bissetriz interna e externa. Mas, assim, o vídeo ali ficou... Eu tentei focar mais na questão da investigação ali. Tá bom, obrigado. Obrigado por nada. Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo, da função afim. Eu já vi que houve já um interesse pelo material, né, que ele construiu. A minha pergunta, Rodrigo, é se você usou com os alunos ou teve relato de uso desse material com os alunos. É a minha pergunta. Sim, boa tarde a todos aí, primeiramente. Parabéns aos colegas aí, né, que apresentaram também os trabalhos. Ainda não apliquei essa atividade, né? Eu, assim, para me apresentar, eu sou recém-formado em licenciatura em matemática e hoje eu estou cursando pós-graduação no Instituto Federal, no Rio de Janeiro, no campus em Volta Redonda. E, assim, a motivação dessa atividade é porque muitos professores e alunos também que não conhecem o aplicativo, né, principalmente nesse ensino remoto que a gente está vivendo hoje em dia aí, o GeoGebra é um aplicativo muito, muito útil, né? E muitos professores não têm o conhecimento básico. E, geralmente, quando a gente vai estudar o GeoGebra, a gente começa realmente pelo estudo de funções.
né? Começa pelo estudo de funções afins, que é o mais fácil de você se trabalhar, né? Então, eu quis mostrar ali algumas outras funcionalidades, programações simplesinhas de você passar de página, né? Com controle deslizante, programando ali, para ver que você pode fazer outras coisas que são fáceis de fazer, tanto para os alunos, que podem se interessar pelo aplicativo, né? E os professores também, para começar na função afim e trabalhar a função quadrática e daí por diante, né? Tem muitas aplicações. Mas ainda não foi aplicado, não, respondendo a pergunta aí, Humberto. Tá. Tem o Leonardo que fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido também. Ele coloca aqui no chat, né? Gostaria de perguntar ao professor Rodrigo como que ele introduziu o GeoGebra nas turmas que nunca tiveram contato com esse software. Aí ele continua com a pergunta: quais os primeiros passos, né, que teria que serem feitos para aproximar o GeoGebra dos alunos? Se você quiser complementar. Sim, respondendo, Leonardo, obrigado pela pergunta. A gente, como eu falei, a gente não aplicou ainda, né? Mas, assim, eu acredito que a função afim é um ótimo primeiro passo para você iniciar com os alunos, né? Para você despertar o interesse neles em aprender o software. E você pode começar criando variáveis, como você cria pontos, e a partir daí construir essa função afim, né? Aprendeu a mexer no software e também estudar a função. Você consegue unir as duas coisas aí. E a função afim é facinho de você criar, né? Os alunos, hoje, a geração já nasce com a tecnologia, já sabe muita coisa, né? Tanto no celular, quanto no computador, é fácil de você fazer das duas formas. Acho que é isso aí. Não sei se eu consegui responder, mas como a gente não aplicou, a gente não tem como saber certinho, né? É mais uma suposição. Obrigado. Mais alguma pergunta aqui no chat? Tem uma pergunta da Evelyn, mas os autores Carlos Eduardo e Roan Nitra se encontram? Ah, sim, a Evelyn está perguntando se estão aí. João está aí? Sobre a Joana, não, ela está na sala 1. Ela está apresentando tá um trabalho também, que ela é autora titular lá, ela está na sala 1, entendeu? Esse trabalho ela fez junto comigo, mas ela fez um outro e ela está na sala 1. Tá ótimo, então. Beleza? Tá, beleza. Bom, então, sem mais perguntas, eu vou passar para os 2 últimos vídeos, né? Que são Entendendo Perspectiva com GeoGebra, do Anderson. O Anderson está aí? O Anderson está presente. E o GeoGebra no cálculo 3, funções vetoriais de uma variável, do Vitor. Anderson está aí? Vitor está aí? Sim. Então tá, então eu vou começar. Vou, de novo, compartilhar a minha tela aqui, tá certo? E a gente pode começar. Contato. Share. Telinha grande. Olá pessoal, eu vou apresentar o trabalho intitulado Entendendo Perspectiva com GeoGebra. Perspectiva é um método para se criar uma ilusão tridimensional no objeto planar. Aqui está um exemplo. Isso aqui é uma figura planar, 2 quadrados com os vértices ligados por segmentos de reta, mas o nosso cérebro interpreta isso como uma figura espacial, um cubo. 2 representações são possíveis, ou com esse vértice na frente ou no fundo. Uma perspectiva é sempre construída com a projeção de objeto tridimensional no plano. Essa projeção pode ser cilíndrica, ou também chamada de paralela ou cônica. Na projeção cilíndrica, os raios que projetam os pontos espaciais vão ser sempre paralelos a uma direção dada. Já a projeção cônica, nós temos um centro de projeção O. Para projetarmos os pontos, traçamos retas sempre que passam por esse ponto O. Aqui nós temos exemplos. Aqui uma perspectiva feita com uma projeção cilíndrica, aqui com uma cônica. Numa projeção cilíndrica, o paralelismo se preserva. Quer dizer, se eu tenho 2 retas paralelas aqui no espaço tridimensional, a projeção dessas retas no plano também vão ser paralelas. Isso faz com que essa perspectiva seja muito mais fácil de ser construída. Já a projeção cônica, o paralelismo não se preserva. Nós notamos, por exemplo, que retas que são paralelas no espaço tridimensional, elas não são paralelas na projeção, nessa figura. O mesmo ocorre aqui nessa outra figura aqui, em que retas
que são paralelas no espaço, não são paralelas na figura da projeção. Mas na projeção cônica nós temos uma melhor qualidade visual da perspectiva, onde objetos mais distantes ficam menores. No entanto, a projeção cônica é bem mais complicada de ser construída. Como fazer perspectiva com uma projeção cilíndrica? Começamos com três vetores x, y, z. Aqui eu não coloquei o tracinho em cima, né? Mas todos aqui são vetores. X, y, z, uma base ortonormal do espaço tridimensional. Quer dizer, x, y, z são vetores perpendiculares entre si e com tamanho 1. E aqui temos um paralelepípedo retângulo construído aqui apoiado nesses eixos. Agora, eu tenho que um ponto A de coordenadas A, B e C nesse espaço, para eu chegar no ponto A partindo do O, eu ando A aqui na direção X e depois ando B na direção Y e por fim subo aqui C na direção Z. Fazendo essa correspondência do ponto com o vetor, basta dar A na direção X, B no Y e depois C na Z. Agora eu quero fazer a projeção cilíndrica desse objeto aqui tridimensional. Eu vou fazer essa projeção nesse plano pilinha. E, por exemplo, para projetar o ponto A nesse plano, eu traço uma reta projetante que parte de A e que é paralela a essa direção S da projeção. Quando essa reta fura o plano pilinha, eu tenho minha projeção A'. Para obter o A' a partir de O, basta eu andar partindo de O, A na direção X' e depois ando B na direção Y' e depois C, aqui nesse sentido do Z'. Que está aqui a mesma fórmula, a mesma ideia do que eu fazia no espaço tridimensional. É claro que aqui eu tenho que levar em conta que os tamanhos de x', y e z' não são mais 1. São tamanhos em geral menores que 1. O x' só vai ser 1 se o vetor x tridimensional ele for paralelo ao plano pilinha. Mas o fato é que conhecendo esses três vetores x', y e z' bidimensionais, nós sabemos construir a perspectiva. Quem são esses x', y e z'? Quais são os ângulos entre o x', y e z' e os seus tamanhos? A partir daí já posso construir a perspectiva. Nós podemos calcular esses valores partindo de posições do plano do objeto ou usar perspectivas usuais. Essas perspectivas usuais são perspectivas que dão bons resultados visuais e que são fáceis de serem construídas. Aqui nós vemos aqui algumas dessas perspectivas. Os ângulos alfa e beta são ângulos aqui entre os eixos x, y, z aqui projetados. E o Rx, Ry, Rz são os tamanhos desses eixos. Aqui nós temos aqui alguns exemplos de atividades no GeoGebra, da perspectiva do ponto e do cubo. Clica no link da apresentação, vai aparecer essa atividade do GeoGebra, perspectiva do ponto. Colocando essa atividade aqui em tela cheia, vamos mostrar aqui o ângulo entre esses eixos x, y, z, os ângulos alfa e beta. Esses eixos x, y e z são os eixos projetados da minha base do espaço tridimensional. Esse círculo maior aqui vermelho tem raio 1, os eixos y e z têm tamanho 1, já o eixo x tem tamanho meio, que é o raio desse círculo aqui. Aqui nós temos um ponto no espaço e também temos as suas projeções ortogonais PYX, essa aqui é a projeção nesse plano horizontal, definido pelos vetores x e y, e também temos essa projeção ortogonal do ponto espacial no plano vertical, PYZ, que é definido aqui nesse plano definido pelos vetores y e z. E aqui, movimentando esse ponto, nós vamos ver vários tipos de perspectiva. Por exemplo, essa aqui é a perspectiva cavaleira, com um ângulo de 240 graus. Essa aqui era de 45, essa aqui é de 60 graus, muitas vezes mede por esse ângulo aqui também.
e também podemos fazer a perspectiva cavaleiro para esses outros lados. É só seguir esses pontos vermelhos já marcados, que são úteis aqui para construir as perspectivas usuais. Nós também podemos colocar esse eixo X aqui, tamanho 1, por aqui. Essa aqui é a vista de geometria descritiva. Esse aplicativo também serve para visualizar a perspectiva de um ponto em geometria descritiva. Nós não vamos falar mais sobre isso nessa apresentação, mas aqui nós vemos as coordenadas dos pontos. A coordenada do ponto no eixo X é 1, é exatamente esse tamanho desse vetor. A coordenada no eixo Z, no caso, também é 1. Esses pontos, aliás, podem ser movimentados à vontade, todos os pontos em azul. E a coordenada em Y, no caso, é 2. E nós construímos esses pontos sempre baseados em paralelas a esses eixos. Por exemplo, marco o ponto Y nessa reta do vetor Y, esse ponto YX, a partir daqui eu ando numa paralela construída ao vetor X e marco aqui a coordenada X. E a mesma coisa em Z. Eu traço aqui uma paralela ao eixo Z e marco aqui a coordenada em Z. No caso aqui, como tínhamos falado, esse ponto tem coordenadas 1, 2 em X e 1. Tem coordenadas 1, 2, 1 no espaço tridimensional. E a sua perspectiva fica assim. Podemos ver os planos de projeção para facilitar a vista em perspectiva. E vários outros pontos, ou várias outras perspectivas podem ser construídas. Por exemplo, essa aqui é a isometria, quando os três eixos fazem 120 graus entre si. Chamada isometria simplificada porque não foi levada em conta a contração dos eixos. Essa aqui, por exemplo, é a perspectiva militar, quando esses ângulos beta fazem 135 graus e o Z fica a metade da altura. É uma perspectiva em que a gente vê o objeto aqui por cima. Essa aqui é a atividade perspectiva de um cubo, que foi feito de modo análogo à perspectiva do ponto. Aqui nós temos um cubo sem visibilidade, em vermelho, e aqui a sua projeção no plano horizontal e aqui em azul, no vertical. E novamente nós podemos mover o eixo de acordo para fazer perspectiva de vários modos possíveis. Em geral, quando a gente faz a perspectiva de um objeto, nós costumamos colocar os eixos exatamente no objeto, que aí fica mais fácil de fazer a perspectiva. Aqui nós temos algumas referências, Wikipédia, algumas notas de aula. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Obrigado, Anderson, pela colaboração. Vamos agora da última apresentação, a de cálculo 3, GeoGebra no cálculo 3, do Vitor. Vou por aqui para a exibição. Olá, meu nome é Vitor Salles e vou apresentar o trabalho intitulado GeoGebra no cálculo 3, funções vetoriais de uma variável. Nós dividimos o trabalho em 5 partes: funções vetoriais de uma variável, em seguida vetor tangente e vetor normal, e posteriormente reta tangente e plano normal. Nós trabalharemos com funções vetoriais de uma variável, ou seja, dado um parâmetro t, nós teremos 3 componentes, x, y e z, todas dependendo desse parâmetro, e a nossa função vetorial é r do parâmetro t. Nós usamos o GeoGebra para justamente plotar essas funções no espaço. Nós consideramos no desenho que está em GIF, cosseno de u, seno de u e u dividido por 10, onde os limites do nosso parâmetro nós colocamos como domínio, um máximo e um mínimo do nosso parâmetro, um mínimo menos 10 e o máximo 10. E aqui nós vamos utilizar o GeoGebra justamente para facilitar a visualização dessas funções vetoriais no curso de Engenharia de Produção, no Campus Caçador, no Instituto Federal de Santa Catarina. Nós utilizamos o GeoGebra para calcular também o vetor tangente, onde o vetor tangente é dado pela derivada de cada componente em relação ao parâmetro t, dividido pelo módulo da derivada em relação a esse parâmetro. Esse módulo, ele faz o nosso vetor tangente ele ser um módulo 1, ou seja, o tamanho do nosso vetor tangente é 1. Essa construção no GeoGebra foi toda elaborada junto com os alunos
do cálculo 3, o objetivo era facilitar o aprendizado utilizando o GeoGebra. Além disso, nós construímos o vetor normal, né? O vetor normal, ele é a derivada do nosso vetor tangente e normalizado também pela derivada do nosso vetor tangente em relação ao parâmetro t. Com isso, nós conseguimos visualizar que os dois vetores, o normal e o vetor tangente, eles são perpendiculares. Nós construímos o ponto A criando com controle deslizante das funções dadas para que a gente consiga dinamicamente utilizar a visualização do GeoGebra em relação ao ponto. Nós construímos a curva, que está em azul, e o pontinho azul, nós utilizamos as mesmas funções das componentes x, y, z, para verificar o vetor normal e o vetor tangente nessa curva. Em seguida, nós construímos a reta tangente, que é formada pelo vetor diretor t e o ponto A. O ponto A nós já descrevemos, que são as funções x, y, z, que em relação ao parâmetro t. Dinamicamente, a gente pode mexer o parâmetro t com controle deslizante e a gente vai ter, então, também verificando a reta tangente da nossa curva. Também construímos, em seguida, o plano normal. O plano normal ele é formado pelo vetor tangente e pelo ponto A. Esse vetor tangente ele vai ser ortogonal a qualquer vetor dentro desse nosso plano. E o ponto A ele vai dar a unicidade desse plano. Então a inclinação vai ser dado pelo vetor tangente e o ponto A unicidade. Utilizamos do GeoGebra plano perpendicular entre o ponto A e o ponto T. E com isso conseguimos utilizar então fazer este plano normal. Temos aqui a aplicação que nós fizemos. Aqui nós temos a espiral, a nossa helicoide, onde nós podemos visualizar a curva no espaço com as três funções em relação ao parâmetro t, onde a componente x é cosseno de t, a componente y é seno de t e a componente z é uma função linear em relação ao parâmetro t. Nós podemos mexer, o GeoGebra é muito bom justamente por facilitar essa relação dinâmica que o estudante pode ter para visualizar, porque ele pode mexer os eixos, pode mudar o tamanho da escala dos eixos, isso ajuda muito na visualização. E também podemos aqui mexer no parâmetro t, visualizando que o vetor normal e o vetor tangente, eles são ortogonais. Além disso, como a aplicação ela ficou genérica, nós utilizamos as funções derivadas, não fomos fazendo especificamente com o caso, nós podemos utilizar aqui outras funções. Podemos colocar a função t, colocar a função t ao quadrado, podemos colocar a componente z como t ao cubo, podemos construir qualquer função que o GeoGebra plote e, além disso, o mais interessante é a construção do vetor normal e do vetor tangente e também o plano normal, né? Conseguimos verificar que o vetor tangente é perpendicular, até pela construção que nós utilizamos, plano perpendicular a um vetor, e sempre passando pelo parâmetro, pelo ponto, né, o ponto A. Também podemos visualizar a reta tangente, né, onde ela vai ser tangente no ponto A. Essa nossa é a aplicação, nós construímos no GeoGebra junto com os alunos, durante o curso de Cálculo 3, para facilitar o aprendizado durante a pandemia, que é uma das questões importantes, o uso da tecnologia já no dia a dia. Na pandemia fica muito mais potencializado o uso dessas tecnologias. E o GeoGebra é uma ferramenta muito legal para a gente poder utilizar isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Vitor, pela colaboração. Então, estamos abertos para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para o Anderson ou para o Vitor, podem abrir o microfone e fazer a pergunta ou observação. Eu tenho uma pergunta para o Vitor. Vitor, para os alunos que fizeram isso, né? Você... Foi eu que fiz, eu fiz com os alunos juntos. Ah, sim, entendi. Mas eles chegaram a elaborar, a pegar a mão na massa? Como que foi? Não, porque no cálculo a gente não tem muita experiência deles usando o GeoGebra, né? A gente tem pouca experiência. Então foi para eu explicar o conteúdo, né, de vetor tangente, vetor normal, e daí isso eu fui construindo junto com eles e mostrando. Até na primeira construção que eu fiz, não era genérico que nem eu mostrei ali no vídeo.
Isso eu mostrei depois. Daí eu fui calculando com eles a componente X do vetor tangente, a componente Y. Eu fui mostrando no cálculo, né, fazendo o cálculo na mão e colocando os valores da componente. E daí depois que eu fui, então, porque eu precisava ensinar o conteúdo de cálculo, então eu precisava ensinar derivada, fazendo os passinhos. E depois, na próxima aula, que eu voltei com esse modelinho prontinho, que eu só mudava as funções ali, x, y, z, e daí ficava genérico. Mas no primeiro foi para um caso, né, que é o caso aquele que eu apresentei, cosseno, seno e t em z. Então era mais para ir mostrando o conteúdo e facilitar essa visualização, né? No quadro já é difícil a gente conseguir fazer uma visualização dessa. Então ele permite uma certa dinâmica para visualizar. Eles acabaram não mexendo assim muito. Depois eles puderam mexer com o link da aplicação, né? Então nesse sentido. Obrigado. Perguntas? Alguma pergunta aqui no chatzinho? Deixa eu ver. Eu coloquei aqui no chat, a coordenação pediu que fizesse isso, né? Eu vou até repetir aqui, para vocês depois avaliarem, né, esse painel para nos próximos encontros internacionais do GeoGebra em língua portuguesa a gente poder melhorar, né? Se puderem, então, depois preencherem aí esse formulário de avaliação, ok? Alguma pergunta mais? Não? Então, Carlos, eu agradeço muito a participação, seja como submetendo e apresentando aqui para a gente, né? Seja acompanhando, né? Espero que tenha valido o ingresso. Eu observo que mais à tarde vai ter uma oficina, mão na massa, com o professor Sérgio Dantas. Amanhã nós vamos ter 2 oficinas paralelas. E aí, mais no final do dia, início da noite, a gente vai ter a mesa de encerramento. Então, eu agradeço mais uma vez a participação e colaboração de todos. Tenham uma boa tarde e um bom almoço para todos.